Karma é um processo que faz com que cada pessoa assuma a responsabilidade pelo que faz e ou deixa de fazer. E eu vou além. O karma, além de ser um processo que obriga que cada ser consciente assuma a responsabilidade indelevelmente por aquilo que faz ou deixa de fazer, também é um processo que faz com que cada consciência individualizada se responsabilize e administre aquilo que sente e pensa, não só o que faz ou deixa de fazer. Olha aí. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade pelo que faz e deixa de fazer e também pelo que sente e ou pensa. Uma outra forma da gente entender karma é dizer que o karma, num determinado nível, nada mais é do que um conjunto de arquivos mentais e emocionais que a consciência espiritual carrega. Para ficar mais claro isso, eu vou dizer o seguinte: tudo que você produz, ou melhor, tudo que você vivencia, seja em nível físico ou em nível mental e emocional, fica indelevelmente marcado na mente espiritual, que é a mente do seu eu espiritual, que é o seu eu, digamos, eterno, infinito, o imortal. Tudo que você vivencia na Terra, já que nós estamos aqui nesse mundo, inicialmente se marca nas sinapses do cérebro, e a depender da força de marcação que isso gere, essa marcação ela é transferida para a mente espiritual. Existem arquivos ou marcações que são marcações fracas, existem marcações que são marcações fortes. Existem marcações que são de curta duração, existem marcações ou arquivos de longa duração. O que determina isso são duas coisas. Um, a intensidade da experiência e dois, a quantidade dessa experiência. Vou dar um exemplo prático aqui, mais próximo da nossa realidade. Eu vivencio vamos supor, eu estou casado ou estou namorando e eu vivencio uma briga com minha namorada ou com minha esposa. Tenho um atrito com ela. A intensidade, se é um atrito intenso, que gerou raiva, que gerou ódio, que gerou brigas, às vezes físicas, verbais, e isso gerou um nível de estresse profundo para mim e para ela, essa intensidade, ela vai marcar o meu cérebro e vai também marcar a consciência espiritual, o corpo mental do espírito. Agora, se eu, além da intensidade, repito esse conflito, por exemplo, 1, 2, 3 dias depois, semana seguinte, e isso vai ao longo do tempo de convivência que a gente tem, o que na realidade estamos fazendo, ou eu estou fazendo, é nada mais que cultivar aquele arquivo problemático que ficou gravado na minha mente física e também na minha mente espiritual. Se a gente fosse falar só no físico, que é o que está mais próximo de nós aqui, eu diria para você o seguinte: quando eu crio uma marcação nas minhas sinapses, ou seja, nas minhas conexões entre os neurônios no meu cérebro, quando eu crio uma marcação de alta intensidade e de longa duração, ou seja, que se repete várias vezes, eu vou criar redes neurais que vão se fortalecer, ou seja, a ligação entre os neurônios vai ser mais forte. Por quê? Porque há constância naquele estímulo neural. E quanto mais forte e quanto mais cultivado, eu posso dizer também, quanto mais atualizado o arquivo, mais difícil vai ser desfazer essa rede neural, ou seja, essas conexões entre os neurônios. Porque aqui nós estamos falando de redes de longa duração. Na consciência espiritual há algo semelhante. Só que, para o espírito, quando ele já está desencarnado, sem esse corpo biológico, ele, nos ambientes espirituais ou astrais onde ele se situa, ele não consegue eliminar esses arquivos da consciência espiritual dele. Aquilo que esse espírito, junto a um ego transitório, qual é o caso do ego vinculado ao corpo biológico, gera aqui na Terra, esse espírito, se ele desencarnou sem que o ego humano dele tenha limpado e ressignificado essas marcações ou esses arquivos, esse espírito ele vai herdar tudo isso e ele só conseguirá ter a chance de se livrar desses arquivos memoriais na consciência espiritual através de um novo nascimento, ou seja, uma nova encarnação. Ele vai ter que produzir um novo ego e ele, através desse novo ego, consiga limpar essa sujeira mental, emocional, que ficou, ao desencarnar, gravado nos corpos intermediários, que a gente chama de corpo astral, ou corpo emocional, e corpo mental, que são espécies de corpos que estão para além do corpo biológico. São uma espécie de arquivo que recebe tudo que o espírito vivencia, ou tudo que ele se permite marcar nele. O que nós chamamos de karma, sob essa perspectiva, nada mais é o conceito comum de karma, que a gente entende como algo que você fez na vida passada e hoje você está sofrendo as consequências disso. É porque se você está sofrendo é porque você fez algo ruim, se você está sofrendo agora é porque você fez alguém sofrer. Não é tão simplório assim, mas pegando esse entendimento, o conceito comum que a gente tem de karma
tem a ver com isso que eu expliquei agora. Se hoje eu, enquanto Paulo, que é o eu humano do meu espírito, me permito me afetar emocionalmente, como por exemplo no exemplo das brigas com uma namorada ou com uma esposa, e crio arquivos de longa duração, com raízes profundas, ao meu espírito desencarnar, ou seja, se desimantar, se desligar do corpo biológico, e eu até o final da vida de Paulo não ressignifiquei aquelas experiências, não perdoei, fiquei remoendo, fiquei nutrindo aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio, não me permiti esquecer, não me permiti desligar o meu foco mental da experiência negativa, o corpo morreu, o espírito ele se apropria desses arquivos. Eu vou dizer uma coisa aqui que algumas pessoas não sabem. Sabe aquela história que você já ouviu várias vezes? E você já ouviu isso por conta de pessoas que vivenciaram o que a gente chama de EQM, ou seja, experiência de quase morte, em que a pessoa foi tida como morta por alguns instantes e depois voltou à vida. E muitas dessas pessoas que têm essas experiências, elas voltam e relatam algo que é muito comum de ser relatado quem passa por uma experiência de quase morte, que é aquele famoso túnel que vê, mas antes disso, antes dela ver o túnel, que a atrai para que ela atravesse esse túnel e vê pessoas, familiares que já morreram e tal, mas antes disso, na hora em que o cérebro está se desligando, há algo que acontece com muita frequência, algumas pessoas que passam por experiência de quase morte se lembram disso, que na hora em que ela estava percebendo que estava morrendo, todo o filme da vida passa na mente, rapidamente, todas as experiências, e aí desliga. Você sabe o que é isso? Esse filmezinho que passa na mente de quem está morrendo, não é a imaginação daquela pessoa, não é uma alucinação, a alucinação da morte. De fato, na hora em que o cérebro está apagando, ou seja, está nos seus últimos instantes, o espírito ele faz uma espécie de download. Ele faz uma espécie de download dos arquivos do ego humano dele que está morrendo. Um exemplo que fica mais próximo da gente: você tem um computador, um notebook, etc. E você, quando não vai mais utilizar, você vai desligar o seu notebook. Um notebook, um computador, quando você aperta para desligar, clica ali no botãozinho para desligar, esse computador ele não desliga imediatamente. Há pelo menos alguns segundos que antecedem o desligar, propriamente dito. Por que o computador faz isso? Porque ele está fechando tudo que ficou aberto, todos os arquivos, organizando a coisa para que na próxima vez que você for ligar, o computador funcione bem. A mente espiritual faz isso em relação aos arquivos do eu humano dela quando ele vai morrer. Mas é um processo natural, é um processo praticamente automático. Não é o espírito que, agora eu quero fazer isso. Não, isso vai acontecer. Porque o espírito ele tem que se apropriar daquilo que o ego humano dele produziu. É responsabilidade dele. Era ele quem estava administrando aquele ego. Você lembra que eu falei lá no começo? Que uma forma de você entender o karma é um processo que faz com que uma individualidade assuma a responsabilidade pelo que ela faz, deixa de fazer, pelo que ela sente e pelo que ela pensa. O espírito é o eu real de cada um de nós, ele é quem administra, foi ele quem criou esse ego humano, esse eu humano, logo, cabe a ele a responsabilidade de assumir o que o ego humano dele fez, deixou de fazer, sentiu ou pensou. Então ele vai carregar para a espiritualidade. Isso vai ficar marcado nos seus corpos mental e emocional, que são dois corpos do quaternário inferior. Mas eu não vou explicar isso, porque senão eu teria que abordar um outro assunto aqui. É só a gente entender que o nosso eu, como um todo, não é só corpo físico e espírito. Entre o corpo físico e o espírito, propriamente dito, existem níveis de consciência ou corpos dimensionais que intermediam o eu espiritual superior ou o eu sagrado de cada um e o corpo biológico animal, que é isso que a gente vê uns nos outros ou que a gente enxerga no espelho. Esses corpos que eu estou falando, corpo mental, corpo emocional, eles são uma espécie de arquivos. Então, ali são marcadas as experiências emocionais e mentais que o eu de uma individualidade tem e passa. Então vamos lá. Se o meu eu humano se afetou negativamente muitas e muitas vezes, ou teve, não tenha sido muitas e muitas vezes, mas se teve afetações fortes no nível emocional, se teve problemas com terceiros, ou problemas pessoais, traumas, coisas que marcaram profundamente no nível emocional, em especial, o meu eu, e eu não me resolvi em relação a essas questões até o final da vida, o meu espírito, infelizmente, ele vai ter que assumir. Azar dele. E ele não consegue eliminar isso do corpo mental e emocional dele, nos ambientes espirituais onde ele se situa. Ele vai ter que produzir um novo ego. E assim, nós estamos há muitos milênios numa espécie de círculo, rodando em círculo, como nós dizemos. Não é à toa que existe um conceito nas terras do Oriente que é a roda de Samsara. Ou seja, o ciclo de nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. O que é que faz esse ciclo rodar? O famoso karma. E o que é o karma? Da forma mais simplificada que a gente falou, é uma ação que gera uma reação. Em essa ação não tendo sido sanada, ou seja, em aquela marcação, aquele arquivo não ter sido deletado da consciência de um ser, há um retorno. Você volta, você volta, você volta, você volta, você volta, você volta. A famosa, quase eterna roda de Samsara.
dos ciclos de sofrimentos.